Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias! Em um movimento sem precedentes no futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou o cancelamento do clássico entre Palmeiras e São Paulo devido a um erro grave de arbitragem. A decisão surpreendeu torcedores e especialistas, levantando debates acalorados sobre a integridade e a transparência no esporte nacional. O incidente ocorreu durante a partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o árbitro de vídeo, VAR, não checou um possível impedimento antes de um pênalti marcado a favor do São Paulo. A CBF divulgou os áudios do VAR, admitindo que o árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, cometeu um erro técnico ao não revisar a posição de impedimento do atacante Caleri antes de recomendar a revisão do pênalti ESPN com. A falha foi determinante para o resultado da partida, culminando na eliminação do Palmeiras nos pênaltis. A diretoria alviverde expressou indignação, destacando os prejuízos esportivos e financeiros irreparáveis decorrentes do erro. Em nota oficial, a presidente do clube, Leila Pereira, cobrou medidas enérgicas da CBF e a profissionalização da arbitragem no país. Folha de Londrina cobra a pressão sobre a CBF aumentou após a divulgação dos áudios, levando a entidade a tomar a decisão inédita de cancelar o clássico. A medida visa preservar a credibilidade do campeonato e sinalizar tolerância zero com erros que possam influenciar os resultados das partidas. Especialistas em arbitragem apontam que a falha no protocolo do VAR expõe a necessidade urgente de melhorias nos processos e na formação dos profissionais. A ausência de uma checagem básica, como a linha de impedimento, é considerada inaceitável em competições de alto nível. Torcedores de ambos os clubes manifestaram sentimentos mistos nas redes sociais, enquanto alguns apoiam a decisão da CBF como um passo necessário para garantir a justiça no esporte. Outros questionam a eficácia do cancelamento após o término da partida e a definição do resultado. A rivalidade histórica entre Palmeiras e São Paulo, conhecida como Choque Rei, sempre foi marcada por confrontos intensos e polêmicas. No entanto, a anulação de uma partida por erro de arbitragem é um capítulo novo e controverso nessa história. Analistas esportivos ressaltam que a decisão da CBF pode abrir precedentes para futuras contestações de resultados caso erros semelhantes ocorram. Há uma preocupação de que isso possa gerar instabilidade e questionamentos constantes sobre a legitimidade dos campeonatos. Por outro lado, a medida também é vista como um marco na busca por transparência e responsabilidade no futebol brasileiro. Ao reconhecer e corrigir falhas, a CBF demonstra compromisso com a integridade do esporte e com os torcedores clubes de todo o país acompanham atentamente o desenrolar desse caso, cientes de que as decisões tomadas agora podem impactar diretamente a condução das competições futuras. A expectativa é que a CBF estabeleça protocolos mais rígidos em vista na capacitação dos árbitros. Enquanto isso, jogadores e comissão técnica do Palmeiras buscam manter o foco nas próximas competições, apesar da frustração pela eliminação controversa. O São Paulo, por sua vez, aguarda definições sobre a remarcação do clássico e possíveis desdobramentos disciplinares. A comunidade esportiva internacional também observa o caso com interesse, já que decisões como essa são raras em ligas de elite. A postura da CBF pode servir de exemplo ou alerta para outras federações ao redor do mundo. Em meio a debates fervorosos, uma questão central emerge: até que ponto a tecnologia, como o VAR, contribui para a justiça no futebol se não for utilizada corretamente? O episódio reforça a necessidade de alinhamento entre tecnologia e capacitação humana. O futuro do clássico entre Palmeiras e São Paulo permanece incerto. A CBF ainda não anunciou uma nova data para a realização da partida e os desdobramentos desse caso continuarão a influenciar discussões sobre arbitragem e gestão esportiva no Brasil. Independentemente das opiniões divergentes, o episódio destaca a importância de uma arbitragem competente e de sistemas de revisão eficientes para garantir a integridade e a emoção que fazem do futebol o esporte mais amado do país. Olá! Torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar?
A decisão da CBF de cancelar o clássico entre Palmeiras e São Paulo gerou um impacto profundo no futebol brasileiro. Nunca antes a entidade máxima do esporte no país havia anulado uma partida após seu término devido a um erro de arbitragem. O caso levanta questionamentos sobre a confiabilidade do sistema de arbitragem e o uso do VAR, que deveria servir como ferramenta de precisão, mas acabou sendo o pivô da controvérsia. Para muitos torcedores, o erro cometido no clássico não foi apenas uma falha pontual, mas um sintoma de problemas estruturais na arbitragem brasileira. Nos últimos anos, o futebol nacional tem sido marcado por decisões polêmicas e recorrentes reclamações de clubes sobre o critério utilizado pelos árbitros. A falta de profissionalização da arbitragem, que ainda é composta majoritariamente por profissionais que conciliam outras atividades com o apito, torna-se cada vez mais um ponto de discussão. A polêmica também ressoa no cenário político do futebol. A CBF, pressionada por dirigentes e pela opinião pública, viu-se obrigada a tomar uma atitude drástica para preservar sua credibilidade. No entanto, críticos apontam que a decisão de cancelar o jogo pode abrir um precedente perigoso, onde clubes podem contestar resultados sempre que houver um erro de arbitragem, aumentando a insegurança esportiva. Os bastidores da decisão das CBF ainda são um mistério. Fontes ligadas à entidade afirmam que houve um intenso debate interno antes do anúncio do cancelamento da partida. Enquanto alguns dirigentes defendiam apenas uma punição ao árbitro e ao VAR, outros acreditavam que a única maneira de evitar uma crise maior seria anular a partida. A escolha final pode ter sido influenciada pela repercussão negativa nas redes sociais e na imprensa. A repercussão internacional do caso também merece destaque. Veículos de comunicação estrangeiros noticiaram o cancelamento do clássico como um evento raro no futebol mundial. Em grandes ligas europeias, mesmo erros graves de arbitragem dificilmente resultam na anulação de um jogo já finalizado. Esse fato levanta o debate sobre os critérios adotados no Brasil e se essa medida poderia se tornar um novo padrão ou apenas um caso isolado. Outro ponto de discussão diz respeito ao impacto financeiro da decisão. Palmeiras e São Paulo já haviam mobilizado suas estruturas para a partida, vendendo ingressos, ativando patrocinadores e movimentando suas torcidas. O cancelamento repentino gera prejuízos para os clubes e para os torcedores que compraram ingressos, muitos dos quais viajaram de longe para assistir ao confronto. A questão emocional também não pode ser ignorada. Jogadores de ambas as equipes já haviam lidado com a pressão do clássico, disputado os 90 minutos e passado por toda a carga emocional da partida. A decisão da CBF de cancelar o jogo levanta dúvidas sobre como atletas e comissões técnicas serão afetados psicologicamente por esse cenário atípico. Diante da polêmica, há também um questionamento sobre como será o futuro da arbitragem. No Brasil, especialistas defendem a adoção de medidas mais rígidas, como a profissionalização dos árbitros e a criação de uma entidade independente para supervisionar as atuações da equipe de arbitragem. A dependência exclusiva da CBF para conduzir essas decisões pode gerar conflitos de interesse e falta de transparência. A pressão sobre a CBF agora é para definir os próximos passos. Como será feita a remarcação da partida? Haverá mudanças na equipe de arbitragem. Os clubes aceitarão a decisão ou buscarão contestá-la juridicamente? Essas são perguntas que ainda precisam ser respondidas, e cada passo dado pela entidade será observado de perto pelos torcedores e pela imprensa. Independentemente da resolução do caso, uma coisa é certa: o clássico entre Palmeiras e São Paulo entrou para a história do futebol brasileiro não apenas pelo que aconteceu dentro de campo, mas pelo impacto que causou fora dele. Seja um marco para a evolução da arbitragem ou um episódio isolado de instabilidade, essa decisão certamente será lembrada por anos como um divisor de águas na relação entre clubes, arbitragem e a CBF. Trazemos notícias atualizadas do Ao Viver de todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.